Vamos continuar com esse vídeo. Eu quero falar aqui hoje sobre algo que eu não trago a vocês há muito tempo, que é relacionado à compra, né, da SAF Cruz Maltina por parte de Marco Lamacchia. Há algum tempinho atrás eu até vim aqui no canal e falei sobre essa situação envolvendo o Marco Lamacchia. Disse até que o Vascaíno ele poderia ficar animado porque haveria uma possibilidade bem real do Marco Lamacchia estar presente na SAF Cruz Maltina antes mesmo do Carnaval, e isso, a cada dia que passa, fica ainda mais evidente, fica ainda mais próximo, né, de acontecer toda essa situação envolvendo Marco Lamacchia e a SAF do nosso Vascão. Expectativa de fato muito alta, amigo torcedor Cruz Maltina, para que isso aconteça. E hoje, qual é a grande situação envolvendo Vasco e Marco Lamacchia? As conversas, elas seguem acontecendo. Vasco, sem dúvida nenhuma, vive um momento decisivo, né, de transição nessa venda da SAF, desde que retornou, inclusive, ao controle do futebol em 2024. O presidente Pedrinho seguiu durante todo esse momento sem investidor em definitivo e agora inicia a temporada de 2026 em meio até a restrições financeiras, disputas jurídicas, negociações em andamento para uma nova venda. Hoje, o grande ponto positivo para que essa venda aconteça é toda a situação envolvendo a recuperação judicial, que já foi homologada, né? A diretoria vascaína busca agora um novo aporte financeiro para garantir estabilidade econômica e manter a competitividade do Vasco até o momento dessa venda. Mas, amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco hoje trata como se a venda já acontecesse no meio do ano, tá? O Vasco trata aí o seu futebol, é claro, o Vasco não depende da venda, e é muito importante falar sobre isso. O Vasco internamente entende que há uma grande possibilidade da venda acontecer. Hoje, a chance maior é até mesmo que a venda aconteça do que não aconteça. Marco Lamacchia é alguém que desde o primeiro momento se mostrou muito interessado em comprar a SAF Cruz Maltina. Só que um ponto muito positivo nesse processo de venda, né, e compra da Vasco da Gama SAF é que o Vasco trata o planejamento olhando completamente para um ano sem a venda. Como assim, Lucas? Não estou entendendo. Mesmo a venda tendo grande possibilidade de acontecer, o Vasco ele não depende da venda para tocar o seu futebol. Não sei se vocês lembram o que aconteceu, né, em 2022, que o Vasco, ele, se não fosse vendido, ele fecharia as portas. Se não fosse vendido, os salários iriam ser atrasados. O planejamento do Vasco ele tinha um limite até a venda. E hoje a diretoria do presidente Pedrinho ela não faz isso. A diretoria não tem um limite para que a venda aconteça. Se acontecer a venda, o Vasco vai estar estabilizado, vai ter um planejamento financeiro. Caso o investidor queira cumprir, ok. Caso o investidor queira colocar dinheiro a mais no caixa e simplesmente ajustar o planejamento... E simplesmente ajustar o planejamento financeiro para uma nova realidade, aí é com o próprio Marco Lamacchia, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? Ainda há, é claro, né, diante das negociações, muita coisa a se resolver. É importante lembrar, acima de tudo, que o Vasco é detentor de exatamente 30% hoje das ações referentes à SAF, 39% seguem uma disputa arbitral e outros 31% pertencem a 777 Partners. Qual é a ideia, tá, de Marco Lamacchia? Comprar os 30% que pertencem hoje à SAF Cruz Maltina e, além disso, também ter aí acesso a mais ações para se tornar automaticamente sócio majoritário. É importante lembrar que esse 30% que pertence à associação, apenas 20 pode ser negociado, e aí cabe ao Marco Lamacchia ou ir diretamente a 777 Partners ou o JCap e negociar a compra de 31% das ações que estão ligadas à empresa norte-americana, ou talvez, amigo vascaíno, né, tem aí a possibilidade do Vasco, junto a uma decisão arbitral, conseguir os 39% que estão nessa disputa, nesse litígio, que não é nem da 777 e nem do Vasco da Gama. Vamos ver, tá? Mas a situação é exatamente essa. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, mas hoje o Vasco está muito bem encaminhado para que Marco Lamacchia se torne o mais novo dono do nosso Vascão e possa chegar aí antes do Carnaval, tá? O Vascaíno pode estar pulando o bloco aí
com Marco Lamáquia no comando da SAF. Te anima? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo desse seu sábado. E já já estarei de volta com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.